E a notícia é: Marcelo Devaux caiu em uma greta no Coropuna. Meu nome é Pedro Halk, eu sou montanhista profissional, guia de montanha, também socorrista voluntário pelo Cosmo do Paraná. Sou amigo do Marcelo Devaux, eu estou hoje no Peru e por estar no Peru acabei me envolvendo diretamente na coordenação das buscas por Marcelo Devaux. Antes, eu preciso falar um pouco do Marcelo, é um colega nosso, um montanhista extremamente experiente, é um guia profissional de montanha, formado pela EPIGAM, Escola de Guias de Montanha de Mendoza, na Argentina. Antes dele chegar no Peru, o Marcelo esteve na Bolívia, guiando algumas expedições de montanha com sua namorada, a Julieta Ferretti, e ele acabou vindo sozinho para cá, onde ele acabou indo escalar o Coropuna, que é a quarta montanha mais alta do Peru. É um vulcão muito grande, tem 7 cumes, e ele acabou indo para escalar o Coropuna Oeste, que é uma montanha que ele já tinha escalado, né? O Marcelo ele já escalou cerca de 200 montanhas aqui nos Andes. O Marcelo ele dispõe de um equipamento igual a esse aqui. É um GPS que não funciona somente para navegação, mas também ele manda e recebe mensagens, e ele também tem um botão de SOS. Então, se você aperta esse botão, ele aciona uma equipe de resgate. O Marcelo chegou no Coropuna no dia 25 de junho. Nesse mesmo dia, ele se deslocou até os 4.880 metros de altitude, onde ele montou um acampamento. A gente sabe disso através do rastreamento do GPS dele. Ele permaneceu nesse acampamento no dia 26 e no dia 27. E no dia 28, ele fez uma tentativa de chegar no cume, mas ele só chegou até 6.300 metros de altitude. No dia 29, ele descansou no acampamento. No dia 30, ele saiu às 3 da manhã, fez cume no Coropuna às 2h57 da tarde e começou o seu regresso rumo ao acampamento. Porém, na altitude de 6.300 metros, muito próximo do local onde ele havia chegado 2 dias antes, o sinal do GPS dele ficou estagnado, ficou parado. E permaneceu parado durante muito tempo. Acontece que o Marcelo ele não acionou o botão de resgate, nem enviou nenhuma mensagem para a Julieta, a namorada dele, e isso fez com que fosse difícil entender o que estava acontecendo. E demorou-se muito tempo para que fosse dado o alerta, para que fosse realizado um resgate. Esse alerta só veio no dia 3 de julho, ou seja, 4 dias depois do desaparecimento de Marcelo, 4 dias depois que ele fez cume na montanha. E no dia 4, uma primeira equipe de busca chegou na base da montanha, uma equipe de busca da polícia. Entretanto, pessoal, como o Coropuna é uma montanha de altitude muito elevada, não é possível você chegar a 6.300 metros onde ele está sem antes passar por um processo chamado de aclimatação, que é fazer com que o seu corpo se adapte à questão de baixa pressão atmosférica que existe nessa altitude e também do ar rarefeito, né, da ausência de oxigênio que existe a 6.300 metros de altitude. Se você for diretamente para lá, mesmo que seja uma pessoa atleta muito forte, você tem risco inclusive de falecer devido aos problemas ocasionados pelo ar rarefeito, que é o mal agudo de montanha, né, e suas doenças derivadas. Por conta disso, a família do Marcelo contratou uma equipe de guias profissionais que já estão aclimatados, que atuam nas montanhas da região. E essa equipe chegou no Arequipa, na base do Arequipa, na base do Coropuna, no dia 5 de junho, e já começou a fazer as buscas. Hoje, no dia 6, eles me enviaram uma mensagem informando que encontraram um acampamento do Marcelo, o que não é uma notícia muito boa, porque talvez signifique que o Marcelo não tenha de fato retornado da parte alta da montanha. A mesma equipe está a caminho do cume, a caminho do local onde foi emitido o último sinal de GPS para descobrir o paradeiro, o que de fato aconteceu com o Marcelo. E a gente está aqui na torcida para que o Marcelo seja encontrado com vida. Ainda que passaram tantos dias, essa possibilidade fica cada vez mais difícil. Oi pessoal, estou aqui em Huaraz, no Peru. Eu estou num hotel, eu até subi no telhado, tem uma visão ali do Huascarán, das montanhas da Cordilheira Blanca. Queria ter escolhido um cenário mais legal do que um quarto de hotel, mas estava ventando tanto e eu não tive outra opção. Bom, o objetivo desse vídeo, pessoal, é falar um pouquinho sobre essa minha participação involuntária
esse caso envolvendo o Marcelo, né? Digo involuntária porque eu acabei sendo levado, né, para o centro, né, desses acontecimentos, né? Acabei participando de forma ativa na coordenação das buscas do Marcelo Delvaux. Eu não preciso introduzir muito para esses casos, porque ele já foi de uma forma bastante ampla divulgado pela mídia, né? Vocês viram ontem, eu participei até mesmo do Fantástico falando sobre esse caso. Mas o objetivo desse vídeo é um pouco diferente, como foi essa minha participação, como que isso aconteceu, né? Eu recebi umas mensagens no dia 3 de julho, né, sobre o desaparecimento do Marcelo Delvaux. Eu tinha acabado de retornar de uma ruína arqueológica super antiga que tem aqui perto de Huaraz, que é Chavin de Huántar, e lá não tem internet, e quando eu cheguei aqui na cidade eu liguei o meu celular e tinha essas mensagens, né, tanto do Hulver Eguiluz. O Hulver, ele é presidente da Associação Peruana de Guias de Montanha. Eu conheci ele pessoalmente lá na Aconcagua, ele trabalha na Aconcagua na temporada. E também do Sebastián Garcia, que é meu amigo, guia de montanha lá na Argentina, amigo do Hulver. E eles me mandaram essas informações, dizendo que o Marcelo Delvaux tinha desaparecido no Nevado Corupuna. O Hulver queria contato da família do Marcelo, né? Então, por eu ser brasileiro, né, ele achou que talvez eu tivesse contato com a família do Marcelo. Eu não tinha contato com nenhum familiar, mas eu tinha contato da Gisele Melo, né, que ela é da diretoria do Centro Excursionista Mineiro. Ela já esteve envolvida na FEMENG, enfim, é uma pessoa muito bem relacionada no meio do montanhismo de Minas Gerais, e ela é ex-namorada do Marcelo, né? Eles namoraram há mais de 15 anos atrás. E aí, então, através da Gisele, acabei contactando a Patrícia, a irmã do Marcelo, e aí, na sequência, a namorada do Marcelo atual, que é a Julieta Ferreri, que é uma guia de montanha argentina, né? Com quem o Marcelo vivia e com quem o Marcelo estava antes de chegar aqui no Peru. Toda vez que acontece alguma coisa desse tipo, você recebe uma enxurrada de informações e você tem que apurar essas informações, né? Porque é normal elas chegarem muito truncadas, né? Elas vêm por uma pessoa que interpreta um fato de uma certa maneira e quando você vai ver não foi bem assim, né? Existem muitos desentendidos, é um telefone sem fio toda vez que acontece alguma coisa parecida com essa que aconteceu com o Marcelo, né? Mas eu já tenho experiência nisso, né? Porque desde 2018 que eu participo do Cosmo, que é o Corpo de Socorro da Montanha, lá do Marumbi, no Paraná, e é onde a gente passa por muitas situações parecidas e temos treinamento para lidar com isso, não é? Então, por conta disso, eu acabei organizando essas informações e apurando essas informações para que fossem tomadas as decisões. Então, no dia 4 de julho, eu recebi pela primeira vez o link do MapShare do Marcelo Delvaux, né? O que é o MapShare? Bom, gente, o Marcelo ele tinha um equipamento de GPS igual ou parecido a esse aqui, né? Esses GPS aqui, eles não são simples GPS de navegação, eles têm um comunicador via satélite, né? E você tem a possibilidade de enviar uma mensagem e também receber mensagens, tá certo? São mensagens curtas de 260 caracteres, né? Você tem aqui esse botão lateral, ó, escrito SOS, e nesse botão, se você apertar ele fica aqui protegido para você não fazer, né? Não cometer o erro de apertar sem querer. Então você abre ele aqui, ó, o botão fica aqui dentro, tá? E aí então essa mensagem vai cair lá na central, né, do fabricante desse GPS. Lá algumas pessoas irão apurar o que está acontecendo, vão avaliar e vão
fazer contatos e acionar uma equipe de resgate, caso eles avaliem que seja necessário, tá? O que acontece? Ele também tem um link que você gera e você distribui para quem você quiser, pode deixar ele aberto, às vezes por senha. Nesse link você consegue acompanhar, né, o rastreamento, acompanhar onde essa pessoa está em um mapa, tá certo? E quem tinha esse link era a Julieta, a namorada do Marcelo, né? Quando eu recebi esse link, eu abri ele no meu computador, né? E comecei a apurar aqueles dados que estavam ali, que era um monte de ponto, um monte de linha do Marcelo. Já pude reparar várias coisas. Então, primeiramente, que existia ali um segmento que era de 2023. Ou seja, o Marcelo, ele esteve lá no Coropuna Oeste, na montanha onde ele tinha desaparecido, um ano atrás. E esse segmento, ele chegava até mais ou menos 6.000 e alguma coisa, né? E descia, ou seja, em 2023 ele foi para o Coropuna e ele fez uma exploração daquele local onde ele estava realizando a ascensão desse ano de 2024. Essa ascensão era diferente da rota normal. Você via pelo mapa que tinha um caminho, uma trilha, que era a rota comum. A rota que a gente chama normal é a rota mais fácil, mais frequentada de uma montanha. Ele escalou a rota normal do Coropuna Oeste em 2015. Então ele estava lá com o intuito não de fazer cume, mas de fazer algo diferente, né? De ascender aquela montanha por uma rota mais diferente. E de fato, aquela face, que é a face sudoeste da montanha, é uma face glaciada, tem um grande de um glaciar, e é uma ascensão muito mais estética, muito mais técnica do que simplesmente pela rota normal, que é um monte de rocha caída, solta, etc. Tá certo? O Marcelo, né, olhando esses dados do GPS, apurando esses dados do GPS, eu percebi que ele chegou no dia 25, né, por volta da 1h30, quase 2 da tarde, e já começou a caminhar. A gente não sabe até hoje nem como ele chegou lá, tá certo? E então, ele foi até um local a 4.880 metros de altitude, onde já tinha ali vários pontos marcados, ou seja, o GPS dele tinha ficado ligado lá por muito mais tempo, em 2023. Ou seja, ele já lembrava e ele tinha marcado no GPS o caminho que ele fez no ano anterior, e ele repetiu esse caminho, né? E estabeleceu um acampamento nesse local, nessa altitude de 4.880 metros. Nos dias 26 e 27 de junho, o GPS dele fica próximo da onde ele estava, só se desloca para um local mais baixo, que quando eu olhei no Google Earth eu pude perceber que era um curso d'água, né? O Coropuna é uma montanha muito seca, é uma montanha que não tem muitos rios, é um local desértico. E ele tinha achado e mapeado no ano anterior um local com água, que é algo muito importante. E ele permanece esses 2 dias nessa altitude, né? Nesse local, nesse acampamento. Ele já estava aclimatado porque ele veio de uma série de ascensões na Bolívia, então ele poderia ter ido para o cume no dia 26. Mas, pelo fato dele ter ficado lá, a gente supõe que as condições de tempo não estavam tão boas, né? Então possivelmente estava ventando mais que o normal, e a previsão do tempo não previu essa condição de tempo. No dia 28, o Marcelo saiu às 4 da manhã do acampamento, e ele foi lentamente em direção ao cume. E ele chegou na altitude de 6.300 metros, e de lá ele começa a retornar e volta para o acampamento, né? É muito importante isso porque ele chegou a 6.300 metros, tá? É uma altitude que eu vou falar daqui a pouco mais sobre esse local. No dia 29, ele permanece no acampamento. De novo, vai à busca de água e tudo mais. E no dia 30, ele sai mais cedo, né? Ou seja, ele percebeu que a estratégia dele não estava tão boa, que ele havia falhado. E ele vai em direção ao cume. E ele consegue chegar no cume, consegue estabelecer um ritmo mais rápido. Ele chega no cume às 2 horas e 57 minutos da tarde, tá certo? É uma ascensão muito grande, muito destacada, né? Foram mais de 1.500 metros de desnível, né? É uma ascensão 50% a 60% maior do que o normal quando a gente escala uma alta montanha.
Por isso que demorou tanto tempo, né? Quase 12 horas, tá certo? E ele chega no cume e ele imediatamente começa a retornar. Ele não permanece lá por muito tempo. Inclusive, ele sequer envia uma mensagem dizendo que chegou no cume. Ele não teve tempo para isso. Ele chegou e foi embora, né? Um pouco depois, o GPS do Marcelo, ele fica estagnado, né? Ele chega em um ponto e ele para, né? E aí é que começa toda a história. Bom, pessoal, aqui eu tô com o map share do Marcelo Delvaux ligado. Eu vou colocar aqui, ó, aqui tá o segmento, o último segmento dele, tá certo? Lá do dia 30. Então vocês observem que ele saiu do acampamento, não tem nenhum ponto marcado, tá, gente? Isso aqui é só uma página de rastreamento, tá? E aí então ele vai ascendendo a montanha, né? Você veja que ele chega no cume. Quando eu clico nesse ponto, aparece aqui informações. E vocês podem notar que aqui, ó, tá 16h57. Na verdade, 2 horas a menos, porque isso aqui é no horário do Brasil, ok? Aqui tem a altitude do cume e tudo mais, né? E vocês reparem, gente, que ele começa a descer, tá certo? E veja que ele chega nesse local, né? Eu vou clicar aqui nesse ponto que é o último ponto que o GPS dele emitiu o sinal, né? No dia 4 de julho, tá? Às 10h40, 8h40 da manhã aqui no horário do Peru, tá? Reparem o seguinte, que começa a formar esse emaranhado de pontos. Isso aqui confundiu muito a Julieta. Ela achou, né, quando ela viu essa imagem no celular dela, que simplesmente o GPS podia ter dado algum problema, tá certo? Na sequência, quando o tempo passou e continuou nesse local, ela achou que o Marcelo talvez pudesse ter acampado nesse local. Só que se você vai dando um zoom, a imagem sai aqui da carta topográfica e o que você vê? Você vê aqui uma imagem de satélite. E o que você vê aqui nessas linhas escuras aqui atrás dos pontos do Marcelo? Né? Isso aqui são gretas, tá certo? Então é uma região de gretas. Depois, quando a Julieta ela aproximou o zoom e ela ficou mais preocupada, né, foi a fazer uma apuração mais detalhada, aí ela começou a ficar preocupada. Então ela ligou para o hotel onde eles costumavam ficar, lá em Arequipa, no Peru, e eles deram informação de que o Marcelo havia realizado uma reserva, mas que ele não havia retornado. Então aí que ligou o sinal de alerta para todo mundo. O dono do hotel conhecia o Hulver, porque ele é presidente da Associação Peruana de Guias de Montanha. O Hulver acabou mandando uma mensagem para um grupo de guias lá de Mendoza. O Seba respondeu e falou assim, olha, o Pedro conhece ele, e aí ele me mandou mensagem, e é assim que começa a minha participação nessa história, a partir disso daqui. A partir de quando eu obtive esses dados aqui, eu fui plotando, pesquisando esses pontos, vendo as datas, vendo os horários, e também eu pude perceber em outro local que tinha um emaranhado de pontos que nem esse, e ali eu descobri onde era o acampamento dele, tá certo? Eu plotei esses dados no GPS, né? Enquanto isso, eu acabei virando uma ponte, né, entre o Hulver, né, o presidente da Associação Peruana de Guias de Montanha, e a família do Marcelo, né? E também trocava muita ideia, conversava bastante com a Gisele, que também foi uma pessoa muito importante nessa história. Também, claro, evidentemente, apurando, né, o cronograma dos fatos junto com a Julieta e tentando interpretar aquilo que o Marcelo estava fazendo. Quando a gente vê uma imagem dessa daqui, né, desses emaranhados de pontos, isso significa o quê? Significa que o GPS perdeu precisão, ou seja, quando o GPS ele funciona, ele vai captar os dados de satélite. Captar os dados de satélite pelo quê? De céu aberto,
né? Quando você tem qualquer obstrução, o GPS ele vai perder precisão. Então ele vai marcando pontos aleatórios, né? Porque ele perde a precisão, né? Então aqui a precisão foi para 10 metros, foi para 20 metros, 30 metros. Então vai formar esse emaranhado de pontos e de linhas. Bom, conversando com o Hulver, né? A Julieta e o Hulver foram tratando de solucionar essas questões burocráticas, né? E a família do Marcelo de contactar a embaixada do Peru para eles conseguirem um apoio, né? Para conseguir iniciar as buscas. E isso aconteceu já no dia 4 de julho. Né? No dia 4 de julho, uma viatura da polícia foi autorizada a ir até o Coropuna. Quando eu falo ir até o Coropuna, gente, são 9 horas dirigindo até lá, a partir de Arequipa, que é a maior cidade daquela região, né? O Coropuna é uma montanha remota, é uma montanha pouco frequentada, é uma montanha que tem poucas expedições por ano, tá certo? E essa equipe da polícia foi e começou a varrer a região. Existia a hipótese, pessoal, que era uma hipótese que a gente torcia muito para que ela tivesse sido real, de que o Marcelo tivesse deixado cair o GPS, né, numa greta, ou tivesse perdido simplesmente o GPS durante o seu descenso. Se isso tivesse acontecido, se eu fosse o Marcelo, né, eu teria pego minhas coisas, teria pego minha barraca e descido até o ponto onde que chega o carro, né, onde você inicia a escalada do Coropuna. Como não é um local muito frequentado, era muito provável que ele pudesse chegar ali naquele lugar e não encontrar ninguém. Montar a barraca, ficar esperando, às vezes perder a paciência e caminhar até um povoado mais próximo à procura de um sinal de internet, alguma coisa assim, né? Acontece que quando a polícia chegou no dia 4 de julho, Marcelo não estava lá. E essa polícia fez rondas, procurou pelas vilas, pelas cidades da região e não encontrou nada do brasileiro desaparecido, né? E é então que intermediamos, né, uma equipe de guias profissionais já aclimatados para procurar o Marcelo na parte mais alta da montanha. Então vamos lá. Para você chegar a 6.300 metros de altitude, que era onde estava o GPS do Marcelo, você tem que estar aclimatado. Você não chega a 6.300 metros de altitude direto, né, vindo de uma cidade, vindo de uma região baixa, direto para lá. Então você tem que subir lentamente, fazer ascensões e voltar, para fazer com que seu corpo se adapte, se acostume com as condições de altitude, que são baixa pressão atmosfera, tá certo? E ar rarefeito, né? Se você for direto para lá, gente, você pode morrer, você pode ter um edema pulmonar, um edema cerebral e morrer em poucas horas, tá certo? Outra coisa, muita gente veio falando, querendo criticar, dizendo por que não contrataram um helicóptero. Gente, helicóptero não pousa a 6.300 metros de altitude, gente. Tem que ser um helicóptero especial. Ah, no Everest tem. Sim, no Everest é um helicóptero especial, tá certo? Não havia no Peru inteiro um helicóptero com essas características. E os helicópteros que você acha aqui para fazer esses voos charter são helicópteros pesados, helicópteros que nem conseguiriam chegar no local onde o Marcelo montou a barraca dele. Ou seja, para ir atrás dele, precisaria de ter pessoas aclimatadas, rápidas, que conhecessem a montanha, né? E que pudessem ter capacidade técnica de chegar lá, né? Até porque a rota que o Marcelo escalou, eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que é uma rota inédita, que ele abriu uma rota nova nessa montanha. Então vocês conseguem ter ideia, dimensão da complexidade que era fazer uma busca dessas. Bom, as pessoas com essas características seriam guias de montanha profissionais, né? E através do Hulver, e com o Hulver, a gente montou essa equipe. Então, gente, eu acabei intermediando, né, para que a família do Marcelo pudesse pagar, né, por uma equipe de guias profissionais para fazer essa busca, né? Essa equipe que seria chefiada, né, pelo Hulver, né, pelo presidente da Associação Peruana de Guias de Montanha, né? Não é barato, né, realizar uma expedição dessas, né? Foram necessárias 4 pessoas, né, para fazer essa ascensão. Então, transporte, mais esses guias todos, comida e tudo mais, o uso dos equipamentos, custou, né, $3.000.
Diante desses custos e vendo que a gente teria a possibilidade de ter mais custos ainda, iniciamos, junto da plataforma Apoia-se, uma campanha de financiamento coletivo, que felizmente deu muito certo e a gente conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para pagar a equipe do Hulver para subir a montanha. E eles imediatamente partiram para a montanha na madrugada do dia 5, do dia 4 para o dia 5. Eles chegaram ali na base da montanha, encontraram com a equipe da polícia, né? Então eles uniram força. A polícia não pôde acompanhar eles, né? Porque ela não estava aclimatada para fazer essa ascensão. E aí então eles ascenderam, foram em direção ao cume da montanha. Antes, né, encontrando e chegando no acampamento do Marcelo, onde eles encontraram a barraca do Marcelo, que jazia ali de maneira solitária. Quando eles encontraram a barraca, aí o desespero pegou, né? Porque você encontrar a barraca dele significava o quê? Significava que ele não havia descido da parte alta da montanha. Foi doloroso, foi um golpe, tá certo? Dava dor no estômago, né? De você pensar nisso. E aí no dia seguinte, no dia 6, esses 4 montanhistas, eles fizeram a ascensão em direção ao topo da montanha. Uma ascensão de 1.420 metros até chegarem aonde tinha o último ponto do GPS do Marcelo, né? E o que eles encontraram lá? Eles encontraram uma greta muito grande, muito profunda, e essa greta estava encoberta por neve. Que tipo de neve, Pedro? Uma neve em pó, uma neve muito fina, pouco densa. Essa neve, ela quase que flutua, e ela mimetiza, né, a abertura de uma greta, e ela impede que você perceba que essa greta existe. Mas o Marcelo era um cara experiente. Ele conseguiu perceber que essa greta estava lá, e o que ele fez? Ele avaliou, né, a abertura dessa greta, e ele acabou descobrindo um local onde a extensão dessa greta, né, era menor, onde ela não era tão larga, e ele cravou os 2 bastões de trekking dele ali no gelo, e ele fez o quê? Ele saltou a greta e foi pro cume. Chegando no cume, né, como vocês bem sabem, às 2 horas e 57 minutos do dia 30 de junho. E iniciou o seu descenso pelo mesmo caminho, acompanhando as suas pegadas. E aí o que a gente encontra? Encontra a greta inteira tampada, mas num ponto, em frente aos seus bastões de caminhada, uma abertura enorme. O que aconteceu? O Marcelo, ele foi saltar essa greta, e evidentemente quando você vai saltar uma greta, você se aproxima da abertura dela, você vai na parte mais próxima, né, que você possa saltar e seu salto ser menor, tá certo? Só que a greta, a borda da greta, colapsou e ele caiu dentro dessa greta. Vendo as imagens, né, filmadas aqui pelo Hulver, a gente não enxerga o corpo do Marcelo, porque a greta era tão profunda que você não vê o fundo dela. Então isso acaba explicando, de certa maneira, o motivo pelo qual o Marcelo não apertou esse botãozinho aqui, tá? Ele provavelmente já faleceu na queda, né? Foi uma queda muito violenta. E se ele não faleceu na queda, ele chegou lá embaixo desfalecido. Então ele não teve a oportunidade de pedir ajuda, tá? De certa forma, eu prefiro pensar que aconteceu assim e que a morte dele não foi sofrida, né? Que ele morreu na queda, né? Não posso afirmar, mas pelo menos o cenário que a gente enxergou ali naquela greta nos faz crer que de fato foi isso o que aconteceu. O cenário é esse, né? Não teria como o Marcelo saltar a greta, enfincar os seus bastões na parte de baixo da greta para depois cair, né? Então tudo nos leva a crer que, né,
que esse cenário, reconstruindo tudo aquilo, foi essa história. Eu quero dizer para todos que o montanhismo ele é um esporte onde os acidentes são minoria. Nos 20 e poucos anos que o Marcelo praticava montanhismo, ele nunca tinha sofrido um arranhão, nunca tinha se machucado. Assim como eu também, que pratico montanhismo, comecei mais ou menos na mesma época que o Marcelo, também nunca me machuquei, né? É raro episódios trágicos como esse, mas evidentemente que são esses episódios trágicos que nos chamam a atenção. Também quero dizer aqui, quero honrar a memória do Marcelo, que era uma pessoa que eu admirava muito, que o Marcelo era uma pessoa diferenciada. Ele era um montanhista diferenciado. Ele era um dos poucos montanhistas que praticavam aquilo que a gente chama de montanhismo exploratório, que é muito parecido com aquilo que a gente fazia no início. O Marcelo era um cara muito culto, era um cara que lia demais, escrevia muito bem. E é muito bacana que o Marcelo escrevia sobre montanhismo e não escrevia sobre ele mesmo. Ele era um cara muito low profile, era um cara que falava muito pouco dele, mas falava muito sobre montanhas. Era uma pessoa que ensinou muita gente a escalar, que incentivou muitas pessoas a iniciarem no montanhismo e que se destacava não por escalar montanhas famosas, mas se destacava por abrir caminhos novos, aquilo que o montanhismo tem em sua essência, que é o pioneirismo, que é a exploração, que é conhecer o novo, que é desafiar o desconhecido. E esse episódio final, que marca esse capítulo final desse livro gigante que era o Marcelo Delvaux, uma história de filme, né? Reduz bem o que ele era, né? De procurar o novo, né? O Marcelo não estava no Coropuna pelo cume, ele estava no Coropuna para descobrir novos caminhos em um local que ninguém ia, né? Então, enquanto muitas pessoas procuram a fama no montanhismo, escalando montanhas famosas, se tornando famosas por fazer coisas conhecidas, o Marcelo era o cara que desbravava o novo e que desbravava o desconhecido. Então era a pessoa que fazia o diferente. Então fica aí minha homenagem ao Marcelo Mota Delvaux. E é uma grande perda pro montanhismo, não somente o montanhismo brasileiro, o montanhismo sul-americano, né? Porque o Marcelo ele não tinha fronteiras, né? O Marcelo ele era conhecido e reconhecido em toda a Cordilheira dos Andes, né? Um grande montanhista brasileiro que a gente tira o chapéu, porque era um cara que realmente merecia o melhor. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Não sabemos se haverá uma equipe para tentar resgatar o corpo do Marcelo. Mas é fato que ele está no lugar que ele mais amava, que é as montanhas, né? E espero poder honrar a memória aqui do nosso Marcelo e que as pessoas não esqueçam tão breve, né, esse exemplo todo que ele foi. Grande montanhista, grande ser humano. O vídeo é isso, gente. Eu fico por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco desses bastidores, né? E é isso, gente. Vamos ir pra montanha e honrar, né? Honrar tudo aquilo que o Marcelo foi. Um abraço pra vocês, né? Infelizmente não tenho aqui o melhor cenário que esse vídeo merecia, mas a história é essa. Um abraço e até a próxima.